Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs. Nesta terça-feira da segunda semana da Páscoa, meditemos o Evangelho deste dia. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é a continuidade do de ontem, ou seja, a conversação de Jesus com Nicodemos. E hoje Jesus fala das coisas deste mundo e das coisas celestiais. No entanto, está claro pelo que Jesus disse que não há uma distinção nítida entre o reino terreno e o reino celestial, pois as coisas celestiais podem ser vistas através das coisas terrenas. A criação é uma janela aberta para o Criador. A experiência humana do nascimento pode nos falar de outro tipo de nascimento, ou seja, um nascer do Espírito. O fenômeno natural do vento pode nos falar do fenômeno espiritual do Espírito Santo. Jesus é a palavra encarnada, Deus em forma humana. Olhar para a carne de Jesus, sua vida humana, é olhar para Deus. Em Jesus, o terreno tornou-se a revelação do celestial. E Jesus nos mostra como ver a realidade celestial mais profunda na realidade terrena e por meio dela. Nos 4 evangelhos, Jesus nos mostra como a vida humana pode nos falar da vida de Deus, do reino dos céus. Assim como Deus se tornou carne em Jesus, o Espírito de Deus pode se tornar carne em nossas vidas. Quando permitimos que o Espírito Santo molde nossa vida, outras pessoas podem ver algo da vida de Deus em nossa vida e por meio dela. A primeira leitura de hoje, tirada dos Atos dos Apóstolos, nos mostra a maneira pela qual o Espírito de Deus se fez carne na vida da igreja primitiva. Dentro dessa comunidade de fé, nenhum membro jamais passava necessidades, porque todos os que tinham mais do que precisavam compartilhavam com os necessitados. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Tal vida em comum era fruto da atividade do Espírito entre eles. Na igreja primitiva estava a vida de Deus em forma humana. A vida de Deus é uma vida de amor dado e recebido. Nosso chamado como crentes individuais e como comunidade de fé é permitir que o Espírito Santo se torne carne em nossas vidas para que outros possam ver as coisas celestiais por meio de nosso modo de viver e de nos relacionarmos uns com os outros. O nascimento de um filho é uma das maiores alegrias da experiência humana, principalmente para os pais da criança. A vida nunca mais é a mesma para um casal após o nascimento de um filho.
Essa nova vida tem um impacto extraordinário em suas vidas. Há algo maravilhosamente misterioso no nascimento de cada criança. Encontramos algo do mistério de Deus em e através de cada nascimento humano. A resposta espontânea a essa nova vida misteriosa é a ação de graças. No Evangelho de hoje, Jesus fala a Nicodemos sobre um tipo diferente de nascimento. Fala-lhe da necessidade de nascer do alto, o nascer do Espírito. Se o nascimento humano torna a criança um filho ou filha de seus pais, o nascimento do alto ou nascimento do Espírito nos torna filhos e filhas de Deus, dando-nos assim uma participação no próprio relacionamento de Jesus com Deus como Filho. Se há algo de misterioso em cada nascimento humano, o tipo de nascimento de que Jesus fala é ainda mais misterioso. É um nascimento do alto, é um nascimento espiritual. Embora seja um mestre em Israel, Nicodemos responde às palavras de Jesus sobre esse tipo de nascimento com a seguinte pergunta: como isso pode ser possível? Isso só é possível por meio do dom do Espírito Santo. Por isso que é importante sempre invocarmos os dons do Espírito Santo, e sobremaneira neste sagrado tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.